Fala pessoal, lembrando que esse conteúdo é apenas para fins educativos. Sempre que possível, utilize aplicativos oficiais e apoiem os desenvolvedores. EmuCore X, novo emulador de PS2 para Android. Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo todas as configurações que você tem que aplicar para esse novo emulador de PS2 para Android funcionar perfeitamente no seu telefone. Vou testar ele no aparelho MediaTek, que é o terror dos emuladores. Pouquíssimos funcionam bem, mas esse aqui vai funcionar de uma forma muito legal. Deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá conferir tudo sobre o EmuCore X. Membro do canal tem vantagens exclusivas. Fique livre de encurtadores e senhas. Participe também dos grupos VIP de membros e tem meu contato pessoal no WhatsApp. Se torne membro do canal a partir de R$ 1,99 mensal e cancele quando quiser. Com apenas R$ 1,99 mensal, você pode se tornar o mais novo membro aqui do canal e ter acesso a diversos benefícios. Você vai ter o selo de Seja Membro na frente do seu nome quando você comentar aqui no canal e vai ficar no destaque. E você também vai ser adicionado no nosso grupo fechado no WhatsApp, onde você vai ter todos os arquivos sem senha e sem encurtador. E é claro, você vai ter acesso também ao nosso suporte 24 horas para tirar qualquer dúvida que você tenha relacionado aos Cloud Games e também ao meu contato pessoal no WhatsApp. Entrem também no nosso grupo do Telegram, já estamos com 7.500 membros, diversos conteúdos exclusivos todos os dias para vocês, últimas notícias de Cloud Games, códigos de tempo do 3A e muito mais. O nosso grupo está aqui no primeiro comentário fixado. Sejam todos bem-vindos aí no canal, eu sou o Kelps, hoje dia 13 de abril de 2026, espero que todos vocês estejam bem. Bom galerinha, lançou aí o EmuCore X, ou EmuCore X, né? Eu prefiro falar EmuCore X porque isso aqui já é um algoritmo aqui uma palavra do inglês, né? Um emulador aí de outro país, né? Americano aí. Eu vou mostrar aqui para vocês as configurações que eu tenho no meu aparelho, só para vocês tirarem um parâmetro de como que está funcionando o emulador aí para o telefone de vocês. Esse aqui é o Infinix GT20 Pro, ele tem um Dimensity 8200 Ultimate. Eu tô com um clock aqui de 24 GB de memória RAM, mas é aquela memória expansiva da memória interna, né? Normal dele é 12 GB de RAM, mas aí eu peguei mais 12 da memória interna, né? Recentemente eu trouxe para vocês um vídeo. Qual que foi? Deixa eu pegar aqui porque a gente tá trazendo muito vídeo, que foi o Game Native. Vou deixar para vocês aqui o card desse vídeo se você ainda não assistiu. O Game Native é um emulador onde você consegue jogar seus jogos da Steam, da Epic no seu Android. Então eu tive que aumentar muito a memória RAM para poder rodar aí de forma até aceitável para conseguir fazer o vídeo, né? Processador dele, Dimensity 8200 Ultimate. Um aparelho muito bom aí, né? Mas para emulação é aquele aparelho que engasga muito, né? Então vamos testar aqui. Vamos entrar aqui no emulador. Tem a opção de você utilizar ele em pé, deitado, então ele tem inúmeras configurações. Tem as capinhas dos jogos aqui que eu já estou, que eu peguei aqui para me testar. Você não precisa fazer conta nem nada, é só você entrar e se divertir. Ele ainda está em versão beta, ainda está nem na versão 1.0. Deixa eu até ver qual a versão que eu estou utilizando aqui, que eu já nem me lembro mais. A versão 00.9, ele estava na 00.7 há 2 dias atrás, já está na versão 00.9. Então nem a versão 1.0 ainda, então ainda vai melhorar muita coisa, né? A gente tem diversos emuladores aí para Android, né? Vários emuladores de PS2 para Android. E esse aqui é mais um novo que chegou aí para a gente testar, né? Então se você tem um aparelho mais fraquinho aí, você pode aplicar várias configurações. Quando você entrar, vai ter aqui a biblioteca, vai ter pesquisar jogos, conquistas. Se você quiser ativar o modo de conquistas aqui do retroarquivamentos, você pode ativar, né? Se você quiser platinar um jogo, cheats e tal. Tem aqui, ele é um emulador, galera, muito simples de você estar utilizando. Por quê? Quando você entrar nele, ele vai pedir para você colocar BIOS, né? A BIOS aí você encontra na internet facilmente, não vou disponibilizar nada disso aqui, né? Porque BIOS tem direitos autorais, então vocês entendam isso aí também, mas BIOS é um negócio mais simples de você achar. Qualquer BIOS aí que você já tenha salvo no seu telefone, você pode usar. E ele vai pedir para você selecionar uma pasta onde você quer que os seus jogos fiquem, né? Lá na memória interna do seu telefone. Somente isso, duas configurações bem simples, né? E aqui embaixo ele tem um gerenciador de jogos, ó, para você gerenciar seus jogos também. Se você quiser redefinir todas as configurações, gerenciar, tem um montão de coisas aqui para você fazer. A parte principal é aqui, ó, aplicativo, configurações do app. Você clicando aqui, deixa eu voltar para cá que fica mais fácil. Aqui em geral, você pode mudar o idioma, né? Se você estiver assistindo esse vídeo de outro país, você pode mudar o idioma. Você tem a opção de manter a tela ligada, mostrar jogos recentes, mostrar a pesquisa da tela inicial. Tem a opção de você deixar claro ou escuro, né? Aqui em vídeo. Essas configurações aqui são muito importantes para ter a compatibilidade no seu telefone. Por quê? Eu deixei em modo Vulkan. Os jogos ficaram bem fantasmas, assim, às vezes não apareciam as coisas e tal. Eu deixei em OpenGL, foi pior. MediaTek sofre. Eu deixei em modo software, aí funcionou melhor. Então você tem que fazer testes. De celular para celular pode variar bastante. Então é muito importante você pegar e aplicar isso aqui para o seu telefone.
Driver da GPU, eu deixei em sistema mesmo, ele já configura para você. Isso aqui é muito bom desse emulador, que é o quê? Quando você abre um jogo, ele faz uma configuração automática para aquele jogo rodar da melhor forma no seu telefone. Então isso aí é muito bom. O Game Native, que eu mostrei para vocês, faz a mesma coisa. Então hoje em dia, os emuladores estão vindo com essas configurações para deixar facilitado para a gente, né? Você não precisa ficar fazendo aquele monte de configurações. Essa opção de qualidade da imagem, eu deixei em um X porque o meu telefone, como ele tem um processador MediaTek, então várias coisas não funcionam nele. Se você já tem um Snapdragon, você pode vir aqui aumentar um pouco as configurações, que deixa lá no último, né? Vai depender do seu telefone. Proporção de tela, eu deixei em preencher porque ele vai tirar os recortes pretos da tela e vai deixar o jogo na tela inteira. Isso aqui é muito bom para gravar gameplay, para você jogar mesmo e ter uma imersão melhor. As demais configurações aqui eu deixei da forma que ele vem, tá? Eu não mexi em nada, eu já deixei da forma que ele vem. E se você tiver algum patch aí que aumenta ainda mais o esticamento da tela, você pode ativar essa opção de widescreen, é muito bacana também. Aqui em controles tem algumas configurações, tem a possibilidade de você editar os controles na tela, né? Às vezes você tem uma mão menor ou uma mão maior e quer que tal botão fique em tal lugar, você consegue fazer também. Aqui tem a opção de arquivos, né? A pasta da BIOS e a pasta dos jogos, eu deixei a mesma pasta para os dois, não tem problema algum. Tem a opção aqui de cartão de memória, tem a opção aqui de capas. Essa opção é muito boa porque quando você colocar os jogos vai ficar lá só o nome do jogo, né? E é mais bonito você deixar a capinha. Então você vem cá e você coloca aqui caixa 3D e coloca aqui para ele colocar a fonte integrada. Ele vai buscar automaticamente na internet a capinha dos jogos e tudo mais. E aqui tem outra opção bem legal que é desempenho, que eu ativei. Vai mostrar o FPS e estatística. Você pode fazer ali um afterburner ali bem bonitinho. Você pode deixar FPS simples, estatísticas. Você pode escolher onde ele vai ficar. Isso aqui é bem legal. E tem outras configurações aqui que são configurações um pouco mais detalhadas que não vem muito ao caso. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso chegar aqui, deixa eu pegar aqui bonitinho, virar novamente. Vou ligar aqui o Bluetooth e vou conectar aqui o nosso gamepad, o Datafrog X3, disponível para vocês na descrição do vídeo, tá? Um gamepad custo-benefício para você jogar seus jogos aí. Ele reconhece automaticamente, é plug and play, ele vai configurar para você automaticamente os botões. Serve para emulador e cloud game, tá? Então, eu tenho alguns jogos aqui. Eu acho que não vou conseguir testar tudo porque o vídeo vai ficar muito grande, mas vamos testar aqui, por exemplo, o jogo que eu tava querendo muito voltar a jogar, que é Red Dead Revolver. Esse joguinho que é muito bom pra quem jogou ele aí, top demais. Deixa eu baixar aqui o volume. Vocês podem ver que eu já deixei aqui, ó, todas as estatísticas, ó. FPS, tá cravando lá, ele tá querendo chegar no 60, mas não tá não, ó. Tem VPS, Speed, tem um monte de configurações, ó. Tá, vocês podem ver, ó. 512 por 511 Palm, lembra das TV de tubo antigamente que a gente fazia essa configuração de Palm aqui? Bacana, né? E tem várias outras configurações aqui, ó. Eu posso deixar em inglês. Esse jogo aqui, ele é muito bom, o Velho Oeste. E tá rodando aí, vamos ver, né? Como é que vai funcionar aqui, ó. O X, na verdade, é o A. O Start aqui em cima. Às vezes muda alguns controles, mas isso aí é o de menos. Mas tá dando pra rodar, ó. Usar o Palm, né? Que é o modo de configuração das TV antigas de tubo. E aí, ó. Tá de boa. Deixa eu ver o volume aqui, se tem alguma música. Deixa eu baixar aqui, né? Porque senão dá ruim. Vocês podem ver que tá dando pra jogar, cara. Engraçado, né? Ele tem a opção de Vulkan lá em OpenGL. E daí, eu peguei e coloquei... Onde que eu tenho que ir aqui? E eu peguei e coloquei em modo sistema. Eu testei as duas e falei, mas não é possível. Eu deixei em modo Vulkan e em modo OpenGL. E mesmo assim, o jogo não tá indo. Ficava tudo fantasma. Ficava uma tela branca, tela preta. Então por isso que é bom você aplicar configurações diferentes, tá? Bom, galera, abriu aqui o jogo, tá? E eu não aumentei em nada a qualidade gráfica. Talvez eu possa aumentar agora, já que eu achei a configuração correta para o meu aparelho, né? Então vocês podem aumentar aí a qualidade gráfica para vocês estarem testando. E tá rodando aqui agora, abaixou um pouco o FPS, mas tá indo, ó. Ele tá rodando e tá bem bacana. Para um emulador que ainda nem tá na fase 1.0, tá bem bacana aí, ó. Tá rodando muito melhor, porque a hora que eu entrei nele a primeira vez, para me testar, eu deixei nas configurações automáticas dele e não funcionou nada, ficou tudo ruim, né? Ficou tudo ruim. Deixa eu testar outro jogo. Deixa eu ver outra opção aqui. Black. Black é um clássico, né? Vamos ver ele aqui se ele consegue rodar. Aí já é um jogo mais pesado, né? Mas tá indo, cara. Então é o que eu falei pra vocês. Mexa na opção de gráficos lá e façam várias combinações diferentes, tá? Porque se você às vezes deixar ele da forma que ele vem no automático, pode ser que ele não funcione bem para o seu telefone. Então é o que eu fiz aqui, né? Por eu ter MediaTek, ele ser muito mais engasgado com emuladores, quando você aplica certos tipos de configurações, ele dá uma melhorada significativa. Então, a hora que eu abri ele na primeira vez, eu falei, pô, não vou nem conseguir fazer o vídeo, né? O negócio tá tudo fantasma aqui, tela preta, não tem áudio nem nada, aí pronto, aí... Vocês estão vendo aqui que abriu de boa, né? Vou voltar em outro aqui, porque o Black tem uma tela de inicialização ali, eu contando a história, que ela é muito longa, ó. Vamos pegar aqui o Downhill Dominator, melhor jogo de motocross que já saiu pro PS2, o jogo aqui é top.
Muito bom. Ele entra ali cravando 50 FPS, 60 ali a gente vai ter que puxar muita configuração para ver se vai, mas isso aqui tá de boa. E aí vocês podem ver, ó, funcionando de boa. Então, vocês têm que aplicar umas configurações compatíveis com o seu telefone. Kelps, eu não quero mexer em configuração, eu não tenho conhecimento disso. Cara, vai na opção gráficos e testa OpenGL, Vulkan ou do sistema. Uma dessas três vai funcionar bem para você. A que funcionou para mim foi o modo sistema. Nem Vulkan nem OpenGL funcionou. Estranho, né? Mas pois é. É isso aí mesmo. Deixa eu ver, eu não lembro onde que eu tenho que ir com esse negócio. Já quero dar um start logo, já quero começar. Tá muito topzera, cara. Olha pra vocês verem. Então aplica aí umas configurações, né? Kelps, vai funcionar no meu aparelho com 4 GB de RAM? Cara, eu não testei um aparelho que tenha pouca memória RAM, tá? O meu tá aqui com 24, mas vamos pôr 12, porque essas outras 12 aí da memória interna nem faz tanta diferença. Mas faz um teste. O emulador de PS2, ele funciona na maioria dos telefones, né? São jogos leves aí. A não ser um God of War, um Black, que é um jogo mais pesado, um Final Fantasy aí. Mas a grande maioria aí vai funcionar, né? Vamos aumentar aqui? Bora. Esse jogo aqui é muito top, porque ele é muito violento, né? Tipo assim, violento no sentido de você tem que dar umas trapaceadas aqui, ó, dar um soco. Aí que top, ó. Vou tentar pegar ali. Muitos anos que eu não jogo, né? Então, vamos tentar fazer alguma coisa interessante aqui. Cara, eu já saí, foi da pista. Rapaz, mas tá funcionando bem, galera, ó. Os controles estão respondendo bacana. Eu nem sei onde é a pista mais. A pista é aqui, ó. Ver se eu consigo dar um soco aqui em alguém. Cara, rodando muito bom, olha pra vocês verem. Tá rodando a 50 FPS. Tá bom, é bacana demais. Se consigo pegar alguém, vamos ver se eu consigo pegar esse aqui. Esse jogo me divertiu demais, cara, na época do PS2, do console. Tá só difícil pra controlar aqui, né? A gente pode tentar mexer depois em sensibilidade. O jogo é muito louco, cada um faz o que quer aqui, não tem regra, não tem nada. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui em alguém. Vamos ver. É um jogo muito top. Então, galera, façam um teste aí no celular de vocês, falem pra mim nos comentários qual foi a experiência de vocês, e se vocês tiverem dificuldade com alguma configuração, deixa pra mim nos comentários que eu vou estar te ajudando, tá? Emucore X, novo emulador de PS2 para Android.